Nós vamos ler o versículo 14, somente a última parte desse versículo. Ruth, se você puder, fique de pé. Tem alguma mulher por nome de Ruth aqui? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Capítulo 1, versículo de número 14, lá no finalzinho. Aleluia. Quem achou pode dizer amém. Glória a Deus. Diz assim a última parte do versículo 14 de Ruth, capítulo 1. Porém Ruth se apegou a ela. Vamos dizer todas juntas? No 2. Porém Ruth se apegou a ela. Tem alguém com outra versão aí? Pode ler para a gente? Tem alguém com outra versão? Não tem? Todas com a mesma versão? Então se assente glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Porém, esse porém aqui, meu Deus do céu. Porém, Ruth se apegou a ela. Se apegou a ela quem? A sua sogra. Quando se fala de sogra, a gente... Tem gente que não gosta de sogra, irmãos. A minha sogra partiu, me parece que vai fazer 2 meses, por aí. Ou se já fez. Mas eu amei a minha sogra até ela partir, apesar das falhas que ela tinha. Sabe por quê? Porque como nora eu também tive falha. Porque sou humana. Às vezes nós não entendemos. A gente foi ensinada, e tem algumas brincadeirinhas que falam sobre sogra, que eu particularmente não gosto. Mesmo porque eu também sou sogra. Aleluia. E é uma bênção ser sogra. É uma bênção ter nora. É uma bênção ter genro. Ou seja, é uma bênção ter família. Porque família é um projeto de Deus. E por ser projeto de Deus, o adversário tenta de todas as formas, minuciosamente destruir. Mas nós, como igreja do Senhor, devemos estar batendo de frente nessa guerra, que é constante, irmãos. Não pense você que acabou aqui. Porque às vezes a gente está na casa de Deus, a gente pensa, recebi uma profecia hoje, Deus falou comigo que vai entrar nessa causa e vai dar solução nesse negócio, então estou indo embora. E quando você chega em casa, o negócio continua do mesmo jeito e você se decepciona. Porque nós temos o costume de pensar que Deus, Ele faz da maneira que a gente quer, na hora que a gente quer. Não. Se Deus tem permitido é porque Ele tem um propósito. E a gente vai ver aqui nesse texto que Deus permitiu uma situação, mas Ele também tinha um propósito. No capítulo 1 de Ruth, a gente vai perceber que havia uma família que morava em Belém de Judá. Essa família era uma família abençoada, uma família próspera. Só que a Bíblia vai nos dizer logo no primeiro versículo de Ruth, capítulo 1, que começou a haver fome naquela terra. Consequentemente, a família de Elimeleque, que era constituída por ele, o chefe da família, Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles se levantam de Belém e vão para Moabe. Sabe por quê? Porque estava havendo fome naquela terra. Queridos, quando eu li esse versículo, o Senhor ministrou ao meu coração. Porque Belém significa casa de pão, lugar de alimento. E em dado momento,
a casa de pão ficou sem pão. Por que isso? E o Senhor não me levou até lá, mas o Senhor ministrou para a nossa atualidade. Aqui é Belém. Aqui onde nós estamos é Belém, é casa do pão. Eu fiquei perguntando e o Senhor ministrou meu coração, irmãos, que coisa linda. Eu vou falar irmãos porque eu me senti constrangida. E não é só ele, tem mais um ali, ó. Glória a Deus. Por que será que Jesus, o nosso Messias, nasceu em Belém? Fiquei pensando, por que será, né? Por que será que Jesus nasceu em Belém? E aí eu me lembrei que Jesus, certa feita, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Belém, casa de pão, lugar de alimento, aleluia. Por isso o nosso Jesus, ele nasceu em Belém, casa de pão, lugar de alimento, e ali estava nascendo o pão que desceu do céu, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. E aí eu fiquei meditando Deus, e o Senhor falou: quantas das vezes, filha, algumas pessoas saem da minha casa porque não têm recebido o alimento. Aqui é Belém, aqui é a casa onde nós nos alimentamos, e esse alimento vem do céu. Esse alimento não vem de mim, esse alimento não vem de você, esse alimento vem do céu. E muitas das vezes nós queremos dar qualquer tipo de alimento, porque queremos agradar aqueles que vão estar nos ouvindo. Porém, o verdadeiro alimento é aquele que desce do céu. É aquele que vai te alimentar e vai fazer você sair daqui fortalecida, fortalecido em Deus, porque Belém é casa de pão. Querido, e Deus ministrou o meu coração: filha, nunca saia de Belém. Porque quando a gente pensa em sair, até em pensar em sair de Belém, começa a acontecer problema. Não saia da casa do pão, ainda que você tenha sentido falta de alimento. Ainda que você esteja sentindo que o alimento não está vindo diretamente do céu. Que é isso, irmã? Amados, muitas das vezes o alimento que você tem recebido não vem direto do céu. E nós precisamos estar vigilantes, porque estamos vivendo tempos do fim. E tempo do fim é tempo de preparo. Porque se nós não nos preparamos até aqui, é necessário que nós nos preparemos, ainda há tempo. Só que o tempo pertence a Ele e nós não sabemos quanto tempo teremos ainda para nos preparar. Não venha com essa história de que o Senhor é quem te prepara. Se tem uma coisa que eu não aceito, é ficar: Jesus, me prepara para a tua vinda. Se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, você vai ver que quem tinha que se preparar eram as virgens. Não foi? Quem tem que se preparar é você. Porque à meia-noite, e tudo nos mostra que isto está bem perto, vai se ouvir o clamor: aí vem o esposo. E aonde estão as virgens adornadas, preparadas para a boda do Cordeiro? Aleluia. Porque nós somos noivas e toda noiva se prepara. A noiva não vai ao encontro do noivo pedir para ele preparar ela, não é assim, amadas? Não é assim. Pelo contrário, a noiva, ela faz de tudo no secreto. O noivo só vai vê-la
lá na igreja, toda bonita, toda adornada, mas com o passar do tempo, isso aí tem sido deixado para trás. Hoje em dia, me perdoe pela palavra, casamento tem virado bagunça. Muitos não têm valorizado o casamento. A noiva vai de qualquer maneira. O noivo conhece a noiva antes. Estamos vivendo dias assim. E por causa disso, talvez você ainda não entendeu a mensagem, mas você vai entender até o final. E por causa de tudo isso que tem acontecido, às vezes a gente pensa que a gente não está no lugar certo. Por causa de tudo isso que tem acontecido, porque o que eu estou falando aqui não acontece lá fora, amados. A gente está falando o que acontece dentro da casa, que é casa de Deus. Porque se acontecesse só lá fora, estava muito bom, porque lá fora é lugar disso aí mesmo. Mas a partir do momento em que nós estamos aqui, e o aqui que eu falo, não estou falando da Catedral Bíblica da Fé. Eu estou falando igreja santa, adornada, liberta, purificada pelo Senhor. Estou falando de povo chamado povo de Deus, povo que se chama pelo nome do Senhor, povo que precisa se santificar, porque foi um povo chamado para fazer a diferença na terra. E que tipo de diferença esse povo tem feito? Veremos que o lugar onde nós temos sido colocados pelo Senhor seja um ambiente onde eu paz, um ambiente onde eu sinta refrigério, mas nós nos esquecemos que o Senhor nos colocou ali para levar paz, para levar refrigério. Aleluia! Deus não te chamou para você querer que os outros te deem, mas o Senhor te chamou, mulher, o Senhor te chamou, homem, para você dar. E nós precisamos entender isso. Às vezes nós estamos na casa de pão, estamos em Belém e não entendemos isso. E Deus me fez ver que uma pessoa que não conhecia Deus, não estava em Belém, estava lá em Moabe, terra onde o povo adorava outros deuses, mas uma pessoa fez um diferencial na vida de Noemi. Ao invés dela requerer, ela se entregou. Ao invés dela exigir, ela se deu. Ao invés dela querer receber, ela se doou. E a gente vai ver, queridos, que essa família, eles vão até Moabe em busca de alimento. E lá eles ficam. Só que nesse ficar, o chefe da família veio a óbito. Falece e fica Noemi com seus 2 filhos. A Bíblia diz que se passam 10 anos. Aqueles meninos cresceram, casaram-se. E ao se passar quase 10 anos, Malom e Quilion também veio a falecer. E Noemi fica só. E uma mulher sozinha naquela época não valia nada. Mulher sozinha naquele tempo nem era contada. Se tiver alguém aqui que se sente sozinho, você dê graças a Deus. Porque depois que Jesus Cristo veio, nós podemos dizer até que nós somos a maioria. Que coisa linda, né? Desculpa aí, os homens. Jesus veio para dizer: mulher, você tem valor. Foi uma mulher que gerou o Salvador. Foi uma mulher que deu a notícia que ele ressuscitou.
Foi uma mulher que fez diferença na casa onde havia vários homens. Quando Jesus entra na casa de Simão, ele não recebeu Jesus com um beijo, não lavou seus pés, nem uma toalha deu para secá-lo. Mas ali havia uma mulher que o adorou, que veio por detrás, porque não tinha sido convidada. E ela vai até os pés. O lugar mais alto que a gente pode ir é aos pés de Jesus. Quer ser lembrada, quer ser reconhecida, vá para o lugar mais alto. Vá para os pés de Jesus. E ali chore. E ali regue os pés dele com as suas lágrimas. Seque com os seus cabelos. Não estou falando isso literalmente, estou falando para você adorar. Estou falando para você reconhecer que sem Jesus, mulher, você não é nada. Sem Jesus, mulher, você não consegue. Ah, se Elimeleque não saísse de Belém, a tragédia não teria acontecido. Por isso o Senhor ministrou ao meu coração: não saia nunca da casa de pão. Não saia nunca de Belém, para que não te suceda coisa pior. Era apenas um tempo de fome, e nós temos que passar pelo tempo que o Senhor quer. Porque, como já foi dito aqui, é o tempo em que Ele está nos amadurecendo. Eu não sei o tempo em que você esteja vivendo, mas talvez seja um tempo de fome. Um tempo onde você procura por todos os lados e é como se você não achasse, não encontrasse em ninguém. Você busca, mas não encontra em ninguém. Eu quero te dizer algo que uma vez me disseram e hoje eu posso entender. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Tem coisas que você vai buscar no homem, tem coisas que você vai buscar na sua liderança, tem coisas que você vai buscar em alguém, mas tem coisas que é só Jesus que vai fazer. Por isso a necessidade de você estar no lugar mais alto, nos pés de Jesus. Quando você sai do lugar onde há alimento, você não demonstra fé. E ao sair do lugar onde Deus havia os colocado, eles começam a viver um tempo difícil. E chega ao ponto de viver um tempo de impossibilidade. Mas é nesse tempo difícil que alguém surge. É nesse tempo de impossibilidade que alguém aparece. Quando os filhos de Noemi falecem, ela toma a decisão de voltar. É uma decisão muito difícil de se tomar. Se tem uma decisão difícil, é a decisão de voltar para o lugar de onde nós não deveríamos ter saído. Eu gostaria de saber aqui se alguém que está no nosso meio nessa manhã já se afastou da casa de pão. Tem alguém aqui que já se afastou da casa de pão? Eu já me afastei, irmão. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque a misericórdia de Deus me alcançou. Eu sei que você, se puder voltar um pouquinho no tempo, você vai lembrar de quantas coisas você passou quando se afastou da casa de pão. A coisa começa a enrolar mais do que já estava, porque se está enrolado na casa do pão, quem dirá fora? E aí Noemi toma essa decisão. Preciso voltar. E o pior é que ela voltaria sozinha. E como a gente disse aqui, mulher sozinha naquela época não valia nada. E agora? Que humilhação! E ela volta. Só que quando ela decide voltar, Orfa e Ruth também decidem voltar com ela. E vão pelo caminho. Preste atenção.
E elas vão pelo caminho. Só que no caminho, Noemi cai na real. O que essas meninas vão fazer atrás de mim se eu não tenho como dar filhos mais para elas se casarem? Meu estado é deplorável. Não tem como. Então vou liberar. Se fui eu, então sou eu quem tenho que voltar. Fui eu que saí de lá. Eu que tenho que voltar. Eu que tenho que chegar lá humilhada. Mas às vezes a gente não quer isso quando a gente se afasta. A gente quer voltar, mas quer voltar como se nada tivesse acontecido. Mas para voltar é preciso se humilhar. Para ser bem recebido, tem que haver humilhação. Se você for lá em Lucas no capítulo 15, você vai ver a partir do versículo 11 como Deus ministra para aqueles que um dia se afastaram, para aqueles que um dia se afastaram da casa de pão. Naquela parábola, aquele menino tinha de tudo, mas decidiu conhecer um pouquinho lá de fora. Quantas das vezes a gente está na casa do pão, mas se sente assim meio que apertado, lá fora está tão melhor, e a gente tem vontade de sair e provar um pouquinho lá de fora. Aqui dentro está tão difícil, estou passando tanta luta, e eu vejo gente lá fora que não passa o que eu passo. Querido, não pense desse jeito. Permaneça na casa de pão. Porque se você sair da casa do pão, você vai passar por um processo, mas você vai ter que voltar. E você vai ter que voltar humilhado. Mas você vai ser bem recebido. A tua história vai mudar como o Senhor mudou a minha história e mudou das irmãs que levantaram as mãos aqui. Porque nós temos um Deus que nos ama. Por isso eu disse no começo que o amor dele nos constrange. Nós chegamos diante dele, humilhadas, sem nada. Porque para voltar é desse jeito, é sem nada. E ele pega o melhor vestido, nos veste. Por isso que a gente tem que zelar pela nossa nova roupa, a veste de noiva. Você tem que conservá-la branca. Porque ele fez questão de te trazer de volta. Ele fez questão de te receber. Ele fez questão de mudar as tuas vestes. Tirou aquele maltrapilho que você tinha e ele mudou as tuas vestes. Os teus pés estavam feridos, mas ele te calçou uma sandália nova. E esse calçado é a preparação do evangelho da paz. Ele pegou um anel e te colocou no dedo. Ele renovou a aliança contigo. Oh, aleluia. E nós precisamos valorizar isso. Por isso não podemos e nem devemos nem ao menos pensar em sair do lugar aonde Deus nos colocou. Ainda que esteja difícil, ainda que tenha tido escassez, ainda que você busque algo que você não tenha encontrado, não saia da casa de pão. Valorize o lugar onde Deus te colocou. E quando Noemi tenta despedir as suas noras, ela diz assim: eu acho melhor vocês ficarem, porque ficando aqui vocês vão ter futuro. Eu não tenho como dar futuro para vocês, porque eu já sou de idade, não pretendo me casar de novo. E mesmo que eu casasse hoje e gerasse filhos, vocês iriam esperar eles crescerem para se casar? Noemi caiu em si e disse: eu acho injusto vocês irem comigo. E liberou as suas noras. Na segunda insistência, a órfã foi embora, se despediu e foi abençoada porque ela foi liberada. Mas o que me prende a atenção, amados, é que Ruth, mesmo vendo que Noemi não tinha nada para oferecer, ela se apegou.
Ela se apegou, porque ela viu algo em Noemi. Mesmo Noemi estando arrasada, Ruth viu algo em Noemi. Você conhece alguém que esteja arrasado? Mulher, você tem alguma amiga que você sabe que ela está arrasada? Está com o coração despedaçado, vivendo um tempo de humilhação. Mas eu quero te convidar nessa manhã a você se colocar como Ruth. Deus está chamando Ruth nos nossos dias. Porque é muito bom a gente estar do lado de alguém que tem. Mas Deus nessa manhã está te chamando para te colocar do lado de alguém que não tem. Meu Deus, eu não sei se você entendeu. O Senhor está te chamando, mulher, para te colocar do lado de alguém que não tem. E você também julga não ter. O que eu acho interessante em Deus é isso. Que às vezes nós nos julgamos. Eu não tenho, Senhor, como eu vou para o lado dessa mulher? Como eu vou chegar do lado dessa mulher? Porque eu também não tenho. As condições de Ruth eram a mesma de Noemi. Também era viúva. Estavam todas nas mesmas condições, mas ela se colocou numa posição de verdadeira amiga. E se tem algo que o Senhor quer que nós resgatemos nos nossos dias, é a verdadeira amizade. A Bíblia diz que há amigos mais chegados do que um irmão. A verdadeira amizade. Talvez a gente não tenha entendido quão profundo é isso. Quem é amigo? Ele enxerga a possibilidade, olha só, ele consegue enxergar a possibilidade na tua impossibilidade. Quem é amigo consegue ver possibilidade na sua impossibilidade. Quem é amigo é quando você não pode, que ele está do seu lado, porque ele vai enxergar possibilidade. Porque a tua possibilidade não é a tua realidade. Hoje você pode estar pensando que você não pode, não estou podendo, hoje está difícil, está complicado, hoje está praticamente impossível para mim. Mas eu quero te dizer que eu vejo em você possibilidade. Porque Deus vê em você possibilidade. Ah, irmã, mas eu não aguento mais, eu não porto mais. Aí você sabe o que eu estou vivenciando dentro da casa. Nem você sabe o que eu vivencio dentro da minha. Mas eu vejo na impossibilidade humana a possibilidade de Deus. E Deus nessa manhã quer te levantar como Ruth, para que você chegue do lado dessa pessoa. Que você sabe quem é, porque o Senhor não me trouxe aqui à toa. E também não ministrou o meu coração à toa. Porque o Senhor, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a minha vida. E Ele quer me levantar nessa manhã como Ruth. Ele quer te levantar nessa manhã como Ruth. Aproxime-se dessa pessoa que você tem visto que ela não está conseguindo. Aproxime-se dessa pessoa que você está vendo que o lar está praticamente destruído. Mas o Senhor quer te levantar nessa manhã para que você se aproxime dela e diga: eu vou contigo até o final. Há possibilidade dentro da tua casa. Há possibilidade de milagre. Há possibilidade de vitória. Há possibilidade do agir de Deus. Coisa triste é quando você encontra com alguém na rua, você quer até desabafar e você começa a desabafar e a pessoa começa a dizer: está complicado teu caso. Ô Senhor, tem misericórdia. Digo, isso aqui está complicado, eu já sei. O Senhor quer levantar Ruth, irmãos. Está entendendo nessa manhã? O Senhor quer levantar Ruth. Pessoas que tenham palavras edificadoras. Pessoas que tenham palavras de ânimo.
pessoas que te digam, está complicado, irmã. Jesus descomplica. Eu vou contigo, eu estou contigo, vamos orar juntos. Eu vou colocar o teu nome na oração. Irmã, essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. Descansa nele. Deus tem cuidado de você. Oh, meu Deus, é só a palavra que edifica. E quantas das vezes, irmãos, não sei se alguém aqui já ouviu isso, já passou por esse momento, em que você está tão complicado dentro da tua casa que você vai buscar socorro e você sai mais complicado ainda. Porque se tem uma coisa, irmãos, que tem acontecido muito nos nossos dias, eu também já fiz, mas hoje me arrependo. É uma palavra que tem sido muito corriqueira nos nossos dias. E essa palavra, talvez você não tenha percebido, mas essa palavra, ela vem dizer que você é covarde. Que palavra é essa? Falei aqui no começo que família é instituição divina e que o nosso adversário, ele trabalha contra porque ele quer destruir tudo aquilo que Deus cria. A palavra divórcio. Se tem alguém aqui querendo divorciar, mude de ideia. Ai, irmã, mas está tão difícil. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Porque quando nós nos divorciamos, nós estamos dizendo, Deus, eu não acredito que o Senhor tem condições de mudar. Porque em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Deus achando graça no divórcio. Eu disse que eu fiz, irmãos, mas eu me arrependo. Me arrependo porque eu disse para o Senhor que Ele não tinha condições de mudar. E eu sei que Ele tinha condições de mudar. Mas aí a gente pode dizer, cada caso é um caso. Eu sei que você vai pensar assim, irmã, cada caso é um caso. Eu sei que cada caso é um caso. No meu caso, eu arrumei um caso. Sabe por quê? Talvez você esteja pensando assim, irmã, não tem nenhum adolescente aqui, uma adolescente para ouvir essa palavra. Mas eu quero te dizer uma coisa, com o meu primeiro casamento, eu casei na desobediência. Arrumei um problema sério para mim. Porque meus pais disseram que não era para eu casar. Disseram para o abençoar e disseram para mim, não é para você casar. E eu bati pezinho, porque tem aquele negócio, né? Quando a gente quer, quando a gente é adolescente. Não sei se tem alguém aqui que passou pelo mesmo processo. A gente é adolescente, vai chegando na fase de jovem, pensa até que vai ficar para titia, né? E aí, não, eu quero, eu amo, eu gosto, é ele. Mas o Senhor tem algo preparado muito melhor e a gente está, não, mas eu quero, eu gosto e é ele. E depois a gente sofre. Sabe por quê? Porque a gente saiu da casa do pão. Estou fora da mensagem não, irmãos. Belém é casa de pão, lugar de alimento. Mas às vezes a gente não quer se alimentar da verdade. A gente quer se alimentar daquilo que a gente está sentindo aqui dentro. Que a gente quer, eu quero. Tem que ser do meu jeito. E depois a gente sofre. Porque eu sofri. Deus foi tão misericordioso que do meu primeiro casamento eu tive 3 bênçãos. E uma delas está ali. Que é a Paula, minha filha. Fica em pé aí, Paula. Essa morena linda, que é tímida igual a mãe. Tive 3 filhos do meu primeiro casamento. Mas chegou um ponto que não deu mais. Porque eu casei na desobediência. Eu sei que Deus até poderia mudar. Mas tem coisas que você faz, que você vai ter que passar por um processo.
Porque às vezes a gente pensa, quando o Senhor fala lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 9, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Mas às vezes a gente não entende que a última casa ser erguida, a primeira tem que ser destruída. E tudo isso é um processo. Se você for buscar na história, a primeira casa foi destruída. E por quê? Me diga por que a primeira casa foi destruída. Por causa da desobediência. Por causa do povo não querer ouvir a voz de Deus. Por causa do povo querer andar pelos seus próprios caminhos. Por causa do povo querer estar adorando a outros deuses. A primeira casa foi destruída. Foi necessário. Talvez a sua primeira casa também tenha sido necessário destruir. Por isso foi dito que para cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E Deus, Ele trabalha. É um processo. Hoje eu estou na glória da segunda casa. Mas eu tive que passar por um processo, querida, que eu não sei se você conseguiria passar pelo processo que eu passei. Foi doloroso. Foi terrível. Mas quando eu voltei como Noemi, eu encontrei Ruth, que não saiu de perto de mim e me disse: eu vou contigo. Eu tô contigo, tu não tem nada, tu tá sem nada, mas eu tô contigo. Queridas, eu cheguei a um ponto de perder tudo. Deus só não permitiu que eu perdesse os meus filhos, que são herança dele. Mas os bens terrenos eu perdi tudo. Talvez a Priscila nem conheça a minha história direito. Eu moro praticamente onde ela também mora. Paulinho. E o Senhor me fez regressar para aquele lugar, amados. Regressar para o Pilar. Depois de muitos anos de processo. Foram mais de 15 anos de processo. Foram mais de 15 anos perdendo. Porque saí da casa de pão. Saí do lugar de alimento. Porque eu pensei que ali não tinha alimento para mim, o alimento que eu queria. Mas ali estava o alimento que eu precisava. E o Senhor me fez voltar para o lugar onde eu achei que não tinha o alimento. Mas o alimento estava ali reservado. E quando eu volto para o Pilar, amados, voltei somente com meus 3 filhos. Mas tinha mais 2 crianças. Que lá em Moabe, o Senhor também me deu. Não sei se você está entendendo, mas até o final você vai entender. Eu também saí da casa de pão e fui para Moabe. E de Moabe eu trouxe 2 crianças. Além do Vinícius, da Paula e da Ingrid, eu tinha a Vitória e o Vitor. E na época em que o Senhor me trouxe de volta para Belém, a Vitória tinha apenas 6 meses de idade. E o Vitor, 1 ano e 6 meses. E eu tive que deixar meus filhos em Moabe. Porque o opressor os prendeu. E o meu filho mais velho, o meu primogênito, que hoje tem 32 anos,
foi usado como anjo, foi usado para Ló, para me arrancar daquela Sodoma e daquela Gomorra. Ele me pegou pelo braço, me lembro como se fosse hoje, e me disse: mãe, vamos embora daqui. E eu questionei com ele, eu disse: meu filho, eu não vou sair daqui e deixar as duas crianças. Nunca fui de abandonar filhos. Está aí minha filha de prova. Deixei um tempo com minha mãe, porque eu precisava trabalhar. Foi um tempo muito difícil. Hoje eu entendo que foi um processo. Para que hoje eu estivesse madura. Mesmo perdendo, Deus cuidou de mim. E quando meu filho me puxa pelo braço, me faz descer, me leva até um carro, me coloca dentro, eu disse para ele: meu filho, para onde nós vamos? Aonde você vai me levar? Ele disse: mãe, nós vamos voltar para o Pilar. Falei: para o Pilar eu não volto. Toda quebrada, mas ainda querendo ter nariz em pé. Para o Pilar eu não volto. Nós vamos voltar para lá, mãe. Porque é lá que nós temos parente. Eu falei: você tem, eu não. Olha a dureza do coração da mulher. Mas eu ia falando, acho interessante, irmãos, olha como Deus é lindo. Eu ia falando com ele, discutindo com ele no carro, mas o carro estava indo para o Pilar. Amado, não adianta você querer questionar, bater pezinho. Você vai ter que ir para onde Deus quer. Você vai ter que voltar para Belém. Porque você não era para ter saído de lá. E você vai ter que voltar para Belém. Vai questionando. Vai batendo pé. Mas você vai ter que voltar. E voltamos. Quando chegamos no Pilar, mais precisamente na olaria. E agora? Não tenho lugar onde ficar. Não tenho nada. E foi nos concedido a casa de uma irmã e de um irmão que estavam casados de pouco. Imagine a situação, queridos. Casado de pouco e entra a Deise com os filhos para ficar lá. Que processo que eu fiz eles passarem também, né? Mas Deus é lindo. Fiquei ali, amados, 3 dias e 3 noites orando, clamando ao Senhor para que Ele trouxesse as minhas crianças pequenininhas para mim. Foram 3 noites sem dormir, clamando ao Senhor. Quando a irmã disse aqui que o segredo é você orar, é você fechar a tua boca para o homem, você ir para os pés do Senhor Jesus. O segredo é esse, irmãos. Depois de 3 noites clamando ao Senhor, lá vem a minha mãe carregando meus filhinhos. Uma no colo e o outro na mãozinha. E vem ela, e trouxe a minha vitória. E depois de uma semana, queridos, não acabou não. Depois de uma semana, uma irmã chegou para mim, que é a irmã do casal que estava em lua de mel. Imagina. Chegou para mim e disse assim: Deise, você há de convir que eles estão em lua de mel e está meio constrangedor essa situação. Eu falei: Bom, o que eu posso fazer por você, eu tenho uma barraquinha lá na frente, aquela barraquinha que tem lá perto da igreja. Você pode ficar ali, eu deixo para você ali, fica. E eu fui, irmãos. E o processo continua. Chão só de cimento, de concreto. E ali eu fiquei 1 ano. O Senhor abriu uma porta de um serviço para mim. Ali naquela barraca eu não tinha banheiro, eu não tinha cozinha, eu não tinha nada. Era só uma barraquinha. Mas Deus levantou Ruth para me ajudar.
Muitas Ruths se levantaram ali para colher espigas para mim. Botamos uma pia assim do lado de fora. Às 5 horas da manhã eu estava lá no banheirinho da congregação, tomando um banho daquele bem para despertar, aquele banhozinho gelado, sabe? Pensa assim, naquele inverno, e você caindo embaixo daquele chuveiro com aquela água geladinha, às 5 horas da manhã. Arrepiou aí? Arrepiou não foi por causa da presença de Deus, pensou na água gelada caindo às 5 horas da manhã em pleno inverno. Mas tudo era um processo, aleluia. E eu ia trabalhar, irmãos, e voltava, ia trabalhar e voltava. O Senhor abriu uma porta numa casa de família, ia lá para a Ilha do Governador. E quando eu voltava, amados, eu largava a minha bolsa lá dentro da barraca e ia para a congregação. 8 horas da noite, 8h30, o horário que eu chegasse, eu ia para a congregação. Hoje em dia tem crente que cheguei atrasado, eu vou chegar atrasado lá? Nada, as irmãs, os irmãos vão dizer que eu estou muito atrasada. Eu pouco me importava se alguém estava olhando para mim e dizendo, olha lá, chegou atrasado. Olha lá, Atrasilda. Eu precisava estar na casa do pão. Aleluia. Às vezes não dava nem tempo de jogar minha bolsa lá na barraca. Eu entrava com bolsa e tudo, as sacolas de mercado, e sentava lá, irmãos, e adorava ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. E foi um ano assim, processo. Naquela barraca, hoje você olha lá, está um palácio. Mas quando nós estávamos morando, a gente ganhou uma cama de ferro. Imagine 7 pessoas dormindo em uma cama de ferro, cama de casal. Eu não sei como aquela cama cortava, mas que ela gemia, ela gemia.